Olá, Viva! Seja bem-vindo aqui a esta apresentação sobre os serviços da Akia for Business. No fundo, o que nós aqui trazemos é a extensão digital das escolas de formação. Por exemplo, aí desse lado, a escola ministra a formação, como faz e bem, na medida em que desenvolve um projeto que é pedido por um determinado cliente, portanto, chama o formador, tem os conteúdos que já estão preparados e a formação em si, portanto, aplica no terreno e, quando termina a formação, basicamente termina o projeto. Aqui na Áquia nós propomos a extensão dessa formação para manter os alunos envolvidos e fazer com que eles continuem a praticar os conteúdos dados e que, no fundo, continuem a evoluir e, acima de tudo, a aplicar e realmente absorver aquilo que são as competências que aprenderam durante a formação. Então, e como é que nós o fazemos? Vou mostrar. Primeiramente, temos aqui o acesso ao nosso LMS, em que damos acesso aos vossos alunos aqui a um conjunto de conteúdos relacionados, neste caso, com a inteligência artificial, a introdução. Portanto, no fundo, tratamos aqui de uma plataforma normal de Learning Management System, em que temos vídeo e nós utilizamos os princípios das microaprendizagens, ou seja, vídeos curtos, muito focados num determinado assunto para não haver dispersão, e colocamos uma série de ferramentas pelo caminho, coisas que podem ajudar, como por exemplo um quiz, e eu vou já mostrar, um agente de IA que ajuda a pessoa sempre que ela tem algumas dúvidas relacionadas com o curso. Temos também o canal do WhatsApp que ajuda a criar este sentido de comunidade e onde se pode fazer esclarecimento e, no fundo, acompanhar também as pessoas. E aqui temos, por exemplo, um conjunto de conteúdos e todo este curso, por exemplo, de introdução tem no total 2 horas e 14 de vídeo, 2 horas e 14 minutos, e são tarefas muito concretas. Para além de falarmos da introdução, tal como se fala, por exemplo, num curso de introdução que é dado numa empresa, aqui reforça-se essa aprendizagem e mais, entrega-se aquilo que não se consegue tão facilmente entregar nas aprendizagens em loco, digamos assim. Aqui, por exemplo, temos como criar um e-book com IA generativa, como interpretar tabelas de Excel em contexto de ChatGPT ou outro LLM parecido, outro modelo, ok? Como fazer apresentações. Portanto, no fundo, nós focamos as tarefas, que são as tarefas comuns, aquilo que as pessoas fazem no seu dia a dia e aquilo que nós consideramos ser verdadeiro valor da inteligência artificial, que é utilizá-la no nosso trabalho do dia a dia. Então, nós temos aqui percebermos bem, os vídeos são todos neste aspecto que aqui está. Neste caso sou eu enquanto formador, mas podia ser outra pessoa, que também é o caso. Estamos a mostrar, a partilhar o nosso ecrã e a mostrar às pessoas como é que se faz determinada tarefa. Ok? E esse é, no fundo, a nossa metodologia e a forma como nós utilizamos aqui este sistema para transferir estes conteúdos. Temos depois também um outro conjunto de conteúdos que são e ferramentas que são bastante relevantes para enriquecer a experiência formativa. Uma dessas ferramentas são os nossos quizzes. Aqui nós disponibilizamos dois quizzes, de momento, um mais dedicado à parte introdutória da inteligência artificial generativa, uma mais dedicada à temática dos prompts e da engenharia, embora naturalmente ambos cruzem as mesmas matérias. A parte interessante destes quizzes é que são ferramentas de questionário, digamos assim, aquilo que nós conhecemos como um formulário, pode ser um typeform, enfim, existem várias ofertas no mercado que podem ser utilizadas, mas aqui o interessante é que nós temos aqui um teste, que é um questionário, algo que qualquer pessoa pode desenvolver, mas que se torna interessante depois de ser submetido. Porque nós realmente temos aqui perguntas e respostas em contexto de escolha múltipla, mas temos também perguntas que são abertas. E a parte interessante é utilizar agora uma inteligência artificial para fazer a correção do teste. Vamos ver como é que funciona? Então, por exemplo, aqui está. Depois da pessoa submeter aquele quiz, aquele formulário, recebe no e-mail a correção. Isto acontece em menos de um minuto, sensivelmente. Portanto, a pessoa recebe a sua correção com a pergunta, a resposta. Portanto, eu aqui tenho um exemplar de uma pessoa que fez o seu teste e temos, por exemplo, aqui uma pergunta que é muito interessante, que é a da criação de um prompt, em que se desafia a pessoa a escrever um prompt sobre determinado aspecto. Então, o que é que acontece? Logo em seguida, quando recebe este teste, ele é corrigido por uma inteligência artificial. Essa inteligência artificial vai avaliar o prompt da pessoa e dar-lhe indicações claras sobre o que é que ela pode melhorar imediatamente. E depois desse passo, o modelo, portanto, a inteligência artificial vai ler todo o teste em si e dar um feedback geral. Nós chamamos aqui a análise do teu desempenho, em que mostra, diz à pessoa como é que esta está,
porque faz uma análise de todas as perguntas e acaba por dar um feedback em tempo real. Isto é muito interessante e tem funcionado bem para ajudar as pessoas no processo de decisão, principalmente na compra de cursos, e agora traz também para nós, na parte de escolas, e isto é uma oferta interessante, aquilo que nos interessar vender, porque temos um e-mail que, se formos ver, é a correção de um teste, algo que não é há nada fora do comum. Começamos a ter a avaliação desse teste feito por inteligência artificial, o que já começa a sair do comum e começa a ser muito mais interessante e personalizado. E, por fim, conseguimos introduzir uma parte que, no nosso caso, é feita com o intuito de vendas, quer de livro, quer de cursos, mas que pode ser feito com outra finalidade, ou mesmo também com o próprio upselling ou cross-selling de produtos ou serviços que tenham também disponíveis. Portanto, o que é que nós temos aqui neste e-mail? Uma correção, entrega de valor e depois também uma tentativa de vendas, nisto que é o cross ou upselling. Outro exemplo é o que vamos ver a seguir. Um outro exemplo é também um conjunto de ferramentas que nós conseguimos desenvolver, mais ou menos personalizadas, e que podem ser utilizadas e adicionadas ao portfólio aí desse lado para enriquecer a oferta e melhorar, no fundo, a experiência de formação. E nesse caso é aqui o treinador de prompts. O que é o treinador de prompts? O treinador de prompts é uma ferramenta que nós desenvolvemos que basicamente pede à pessoa para esta criar um prompt. Eu vou criar aqui algo bastante simples, cria um e-book sobre a influência da IA no marketing digital em Portugal em 2025, ok? É uma coisa bastante simples, e pedimos à inteligência artificial aqui para fazer uma avaliação. E basicamente o que vai acontecer, o que está a acontecer agora, é que há um modelo de linguagem que está a ler este prompt que nós demos e vai a seguir dar um conjunto de indicações, vai classificá-lo e dar um conjunto de classificações, e aqui temos nós. Ele dá aqui uma análise detalhada onde diz à pessoa onde é que o seu prompt é forte, onde é que o seu prompt é fraco. E repare-se que os quatro dimensões que são analisadas nos detalhes, introdução, detalhes específicos, exemplos e instruções finais, são também as mesmas que são utilizadas para a avaliação naquele contexto de e-mail. Portanto, temos aqui várias formas de abordar a mesma questão. E esta ferramenta é interessante porque, para além da análise, dá um feedback, dá dicas práticas e logo a seguir tem isto que eu acho que é bastante interessante, que é esta versão turbinada. Ou seja, a inteligência artificial lê o prompt que a pessoa fez, tenta perceber a intenção que esta tinha e depois devolve-lhe um prompt imediato. Isto, no fundo, é como temos um personal trainer de prompts connosco, ao nosso lado, que nos ajuda a desenvolver e ajuda a utilizar a inteligência artificial com mais eficácia, digamos assim. E lá está, a seguir, qual é que é a parte interessante que vem? Mais uma vez, sistema de vendas, manutenção do cliente nos nossos circuitos, dos nossos funis de vendas, basicamente mantê-lo envolvido em todo o processo. Nós aqui, naturalmente, que incentivamos a pessoa a fazer o nosso outro quiz, neste caso dedicado ao Prompt Engineering, que aqui está, é um quiz muito similar ao outro que mostrei, mas com outra temática, neste caso, mas o processo é exatamente o mesmo, ou então levamos a pessoa, incentivamos, no nosso caso, a ir comprar o nosso curso de Prompt Engineering. Mas, no fundo, a mensagem que eu quero deixar aqui é que nós, de facto, conseguimos criar estas ferramentas, não só conteúdos, portanto, sendo a extensão digital, digamos assim, da academia, como conseguimos criar aqui um conjunto de ferramentas que são, parece-me, relevantes aí para esse lado. Ou seja, se pudéssemos resumir numa frase aquilo que é a nossa oferta de valor e o valor que nós aportamos ou podemos aportar à operação desse lado, é a extensão digital, neste caso de e-learning. Desse lado, a empresa implementa o projeto, faz a formação e, em vez da formação terminar aí, dá acesso aos seus alunos, aos alunos, neste caso formandos da empresa cliente, dá acesso a um conjunto de conteúdos que estão disponíveis online, num contexto de microaprendizagens. Dá também acesso a um conjunto de ferramentas que podem ser mais ou menos personalizadas, dependendo do contexto e das intenções de negócio. E dá também acesso a um conjunto de quizzes que são bastante relevantes também e que ajudam a manter as pessoas a desenvolverem-se e ajudam-nas a manter-se envolvidas, acima de tudo, que eu acho que é o mais relevante. Portanto, nesse sentido, fica aqui a apresentação daquilo que é o valor que a Akia pode aportar, neste caso, aí ao negócio. Fica à espera de algum feedback desse lado e estamos disponíveis para trabalhar em conteúdos mais ou menos personalizados e que possam melhorar, acima de tudo, a experiência formativa, porque é esse o grande objetivo: melhorar a experiência formativa dos vossos alunos. Muito obrigado.